podcast Tendência para o Artesanato em 2020, e-book Canal Craft. Durante muito tempo, o artesanato se pautou pelas tendências da moda e da decoração para inspirar suas criações. Isso porque essas áreas, assim como o mercado da beleza, nunca param de pesquisar e de criar. Mas não precisam ser sempre as mesmas áreas a ditar tendências para que sigamos, não é mesmo? Essa é a proposta do e-book do Canal Craft, orientar você a entender como as tendências são estudadas, identificadas e principalmente aplicadas. Isso com a diferença de que dessa vez tudo estará direcionado para o artesanato. Então, preparado? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o nosso Podcraft ele vai ser um pouquinho diferente. Como você já deve saber, a gente colocou no ar, na semana passada, o e-book de Tendências 2020. É um e-book do que vai ser mais destacado, ou que vai ser mais estudado, que vai ser mais explorado dentro do artesanato. E a gente não podia ficar de fora, né? Então, aqui, se você ainda não baixou o seu e-book, essa é uma oportunidade de saber um pouquinho sobre o que vai ter nele. Antes, eu queria apresentar um pouquinho do Canal Craft para vocês. Nós somos um canal de conversa multiplataforma comprometido com a produção e a divulgação de conteúdo sobre o mundo do artesanato. Para produzir os nossos podcasts, as nossas notícias, nossos passo a passos, as postagens do blog, os vídeos, e-books como esse que você está ouvindo, nós permanecemos estudando e pesquisando em diferentes áreas, bebendo de variadas fontes. Justamente por isso estamos atentos às novidades e ao que vai ser destaque nesse mercado. A experiência no setor editorial do segmento nos permite ter acesso aos múltiplos personagens que o compõem. São os artesãos, os alunos, os professores, as técnicas, os especialistas, o comércio, a indústria, feiras, os eventos, enfim. Desse modo, nos qualifica para levar o máximo de informação e de educação a quem se interessa pelos encantos do fazer arte e do empreendedorismo. Mas então, a gente veio para falar de tendência, né? Vamos a elas? A primeira tendência para o que vai ser destaque aí em 2020 é o empreendedorismo. Ele foi um termo considerado tendência em 2019 e é importante estar muito atento ao que ele reserva, não apenas para 2020, porque parece que veio para ficar, né? Dentro desse assunto, tecnologia é algo muito importante. Tudo se modifica muito rápido e sempre se abrem novas lacunas no mercado. Então, a tecnologia colabora para o aparecimento de novas ideias e necessidades. Por isso, quem deseja empreender precisa se aproveitar dela. Uma outra tendência dentro do empreendedorismo é o home office. Trabalhar em casa, seja numa parte dela ou bem próximo, é uma das mais fortes tendências do mercado atual. Até porque contratar nessas modalidades oferece muitos benefícios tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Para os artesãos, isso está mais para a tradição, né? É que o artesanato ele já tem um status de tendência de mercado, ou seja, ser artesão está em alta. Mas para isso é preciso se adaptar, ter disciplina, trabalhar de forma independente, organizar bem o dia, não misturar com as coisas da casa, enfim. Home office não é fácil, mas é tendência. Clubes de assinaturas. Mais uma ideia antiga, né? Já vista aí os clubes do livro, que também voltaram à moda, mas que, quando unida ao aumento das opções tecnológicas e as pessoas recorrendo a sair de casa o mínimo possível, elas ganham força e facilitam a vida de quem busca comodidade e segurança. Hoje em dia, há assinaturas de TV, de livro, de vinho, de streaming de filmes, de músicas. Quem adere a esses clubes de assinatura acaba se tornando um cliente fiel. Por isso, ter algo a oferecer dessa maneira ao seu cliente é poder competir de igual para igual nesse mercado. Foco nas possibilidades de clubes de assinatura para o que você oferece artesanalmente. Outro ponto é a economia compartilhada. Tendência há alguns anos, as empresas de economia compartilhada ficaram mais conhecidas com marcas como Uber, iFood, Rappi, Airbnb.
Desse modo, montar um grupo de artesãos e compartilhar o seu trabalho, ou mesmo fazer uma loja colaborativa, é mais uma opção de trabalho e é tendência para esse ano de 2020. Trabalhos de entrega. Nós somos acostumados a pedir comida pelo Uber Eats, iFood, Rappi, por exemplo. Mas, além disso, há quem não consiga receber encomendas em horário comercial, por exemplo. Então, pensa que se existir um serviço de entrega que colete o seu produto artesanal, assim como entrega em horário diferenciado, isso seria muito legal para o seu trabalho. Outra tendência para 2020 é a criatividade. Qualquer pessoa pode ser ou se tornar criativa? Principalmente no artesanato, a criatividade é considerada um dos bens mais preciosos da atualidade. Mas o que nem todo mundo sabe é que criatividade é uma habilidade e que pode ser ensinada e principalmente exercitada. Ou seja, criatividade é igual a repertório, mais olhar, mais conexão. É a matéria-prima da inovação. Criativo é aquele que foge do padrão, que surpreende ou ainda que lida com as coisas de uma forma diferente da usual, mas principalmente quem agrega valor ao trabalho e gera relevância econômica. É quem combina os elementos de modo que se permita uma solução diferente. Repertório, dentro do assunto criatividade, é quanto mais referência uma pessoa tem, mais criativa ela pode ser. Isso porque, como regra, quanto mais pontos alguém tem para serem ligados, mais chances ele tem de ter sucesso, criando. É uma memória afetiva, é a viagem, é a cor, é o aroma, a sensação, enfim, todo o seu universo de referência. Olhar. Parece até subverter o senso comum, mas é um verdadeiro truque para exercitar a criatividade, já que nós temos ideias o tempo todo. Então é preciso estimular a mente para apurar o olhar e buscar na memória tudo o que compõe o seu repertório. E aí vem o terceiro ponto, que é a conexão, que é identificar os seus valores, incômodos, pontos fortes e fracos, e então confrontá-los com a realidade do seu trabalho e os seus principais desafios. Ligar os pontos entre as referências e as ideias que surgem a partir delas é a grande charada desse ponto. Outra tendência de 2020 é o Silver Economy, ou economia prateada. Economia prateada é o nome dado à população que revela novas necessidades e diferentes hábitos de consumo. Trata-se das pessoas cuja faixa etária ultrapassa os 50 anos e que, segundo dados do IBGE, 86% dos brasileiros nessa faixa etária são independentes financeiramente e os únicos responsáveis por suas decisões de compra. Repleto de possibilidades, esse mercado é uma realidade de oportunidade. Ao todo, já são 51 milhões de brasileiros com mais de 50 anos e em apenas 12 anos serão 72 milhões. Além disso, metade dos 50 a mais trabalha, sendo quase 30% por conta própria. Entre a população sênior, 12,3% dos empreendedores do país têm de 55 a 64 anos. Gente, vamos lá, né? Artesanato é para os 50 a mais. Com um público tão grande trabalhando por conta própria, é possível entender que grande parte dele está voltado para o artesanato. Personagens de destaque, como Afonso Franco, da Afonso Franco Tecidos, por exemplo, mudaram completamente a sua história depois dos 50 anos. Hoje, ele é uma inspiração para outros artesãos e um estímulo a quem busca transformar sua realidade profissional. Mas não necessariamente tendo iniciado a profissão depois dos 50. Centenas de artesãos ou demais profissionais vivem de artesanato hoje. Afinal, esse é um setor que movimenta mais de 50 bilhões por ano e esses dados já datam de mais de 3 anos. Isso quer dizer que em 2020 o artesanato tende a apontar números ainda mais substanciais. O artesanato está na moda, está com tudo e é tendência. E agora o que a gente está fazendo aqui? Eu falando e vocês podendo me ouvir. É uma outra tendência de 2020, que são os podcasts. Em tempos de artesanato cada vez mais conectado com a internet, do mesmo modo que o streaming de vídeos explodiu, agora é a hora dos podcasts, que é como são chamados os streamings de áudio. Isso quer dizer que, assim como você escolhe os vídeos por assunto e pode assisti-los quando quiser,
quando ou como, né, quiser, pelas mais diferentes plataformas digitais, assim também é possível fazer com os podcasts. Eles são uma espécie de programa de rádio sobre um assunto determinado que explora esse tema ao máximo, podendo ser acessado ou ouvido por diferentes plataformas. Segundo a Associação Brasileira de Podcasters, existem 2.000 podcasts ativos no país. E por ativos, ela reconhece aqueles que são exibidos com regularidade, em geral semanais, como é o caso do Podcraft, o que podem ser acessados por meio de diferentes plataformas, o que também é o caso aqui do Podcraft. O estudo realizado em parceria com o Ibope Inteligência concluiu que cerca de 48 milhões de pessoas, ou seja, 40% dos 120 milhões de usuários da internet no Brasil, já ouviram pelo menos uma vez um programa desse tipo. Para se ter uma ideia, é um número maior do que toda a população da Argentina. Não tem dúvida de que é tendência, né, gente? Vamos lá, todo mundo ouvindo podcast. Se você ainda não começou a ouvir, pega lá o Podcraft desde o número 1, porque tá incrível. Bom, próxima tendência, economia criativa. O conceito de economia criativa ele é relativamente novo, porque não há uma definição única, né, sobre isso. O que se pode dizer é que a ideia de economia criativa, como o próprio nome diz, une economia com criatividade e tem como matéria-prima o capital intelectual, ou seja, é carregado por valores simbólicos. É economia mais criatividade, mais valores simbólicos. Quando a gente fala de economia mais criatividade, a primeira vez que se falou em economia criativa foi em 1983, e quem falou foi Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra do Reino Unido, e foi de 1979 até 1990. Com a economia que reúne, e ela falou disso como a economia que reúne os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços e que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários. No Brasil, o termo começou a ser comentado em 2011 e desde então a área criativa gerou uma riqueza de 155,6 bilhões de reais para a economia brasileira. Isso, gente, são dados de 2015. Então, as informações são do mapeamento da indústria criativa no Brasil, publicado pela Firjan em dezembro de 2016. Vamos lá, considerando também aí muitos anos. É muito complicado falar, né? E por isso essa nossa preocupação de falar das tendências 2020, porque todos os dados que se tiveram até hoje sobre o que está em alta no artesanato ou sobre os números do artesanato, eles datam de pelo menos 3, 4 anos. Então, assim, as informações ainda já estão bastante defasadas. Então, está na hora da gente mostrar aí novas informações, por isso falar de tendência é tão importante. A cor de 2020. Segundo a Pantone, a cor do ano de 2020 será o Pantone Classic Blue 194052, que é o que eles chamam de um tom azul atemporal e resistente, assim como elegante na sua simplicidade. Pelo manual, né, pela divulgação da Pantone, o manual de cores chegou a essa tendência lembrando do céu noturno, do entardecer, que aumenta a nossa aspiração por uma base sólida, estável, sobre a qual construir enquanto adentramos o limiar de uma nova era. Bastante poético, né? Mas a verdade é que, com a força do mercado do bebê, as cores que pareciam se indicar como tendência em 2020 eram os tons pastel de verde, azul e amarelo. Porém, você já ouviu falar na Pantone? Que foi o que eu acabei de falar aí, que ditou a cor? Então, a marca Pantone ela foi criada pela Pantone Inc., sediada em New Jersey, nos Estados Unidos, e ela é considerada atualmente uma autoridade em cores no mundo. Em 1963, Lawrence Herbert, fundador da Pantone, ele criou um sistema de identificação, combinação e comunicação de cores que prova que o espectro de cores ele é visto e interpretado de forma diferente por cada indivíduo.
Essa descoberta conduziu à invenção da Pantone Matching System, que é um manual de cores padrão em formato de leque ou de chip, que tornou a Pantone a principal ditadora de tendência de cor do mundo. Então, transmitindo ainda, né, sobre a cor de 2020, a Leatrice Eisman, que é a diretora executiva do Pantone Color Institute, ela diz que nós vivemos numa época na qual é preciso ter fé e confiança. Essa certeza e constância é expressa pelo Pantone 194052 Classic Blue, porque é uma cor sólida e confiável, na qual sempre podemos nos apoiar. Essa cor nos incentiva a olhar além do óbvio e, assim, expandir o nosso pensamento. É muito importante, né, gente? A gente às vezes não tem a dimensão de como as cores influenciam não apenas no nosso processo criativo, mas também no nosso estado de espírito do dia a dia. Então, eu acho que foi isso que a Pantone quis trazer com a partir desse estudo de interpretação de cores e podendo provar que cada um sente e enxerga as cores de forma diferente. Então, espero que produza sensações diferentes e que colabore para incríveis criações. Essa cor, ela falando assim a grosso modo, ela é uma variação daquele azul bique, né, a cor da tampinha, mas você vê quanto estudo tem por trás dela para poder fazer dela uma tendência em tantas áreas, né? Técnicas. Quais as técnicas que você destaca em 2020? Bom, o Brasil, com essa crise financeira que se arrasta já há alguns anos, cada vez mais o faça você mesmo tem ganhado força. Mas como o brasileiro não deixa de festejar, mesmo nas fases mais duras, tudo que tem envolvimento com comemoração se destaca. É por esse motivo que o mercado de nascimento, de lembrancinha para bebê, nunca para. O mesmo acontece com o mercado de casamento, que balança, mas nunca cai. O que cresce, então, em 2020 no mercado nacional está voltado para esses segmentos. São as lembranças, as festas e as decorações. Dentro desse segmento, inclui-se aí também o consumo consciente, que é muito forte. Agora, acho que não é só em 2020, né? Já vem se arrastando, mas ele se destaca agora e está sendo cada vez mais falado. Técnicas como a do biscuit ou a modelagem criativa, né, e do Scrap Festa, que é o braço forte do scrapbooking, seguem firmes e fortes em 2020. Além delas, principalmente no início e no final do ano, a cartonagem vai apontar um crescimento por causa da febre dos planners, né, para presentear e organizar esse período. Costura criativa também se mantém com força em 2020, valorizando a tendência da economia criativa, que é por conta da produção de roupas para uso próprio da família, e a customização, que é o reaproveitamento e, consequentemente, um consumo mais consciente, né? Ecoartesanato. Nunca se falou tanto em preservação ambiental e em consumo consciente como nos últimos anos. Então, a tendência é de que o assunto não apenas siga, como ganhe cada vez mais força em todo o mundo. As indústrias, elas têm investido alto em tecnologia para substituir suas embalagens, permitir que seus produtos tenham maior durabilidade e qualidade. Enfim, com isso, elas têm tratado a água, substituído suas embalagens, feito testes para novos insumos. Aí vem, mas tem uma diferença entre artesanato ecológico e reciclagem. Muito confundido com a reciclagem, que implica em transformar resíduos que não seriam aproveitados em matéria-prima ou produtos novamente, o ecoartesanato implica em, ainda que fazendo uso de materiais recicláveis, dão uma nova função aos produtos. Ou seja, as embalagens, a embalagem ela vira vaso, o disco de vinil que está lá encostado vira um suplá, o dedoche da criança vira um presépio, enfim. E aí a imaginação, né, não precisa ter limite. Preocupados com isso, empresas de tinta, de MDF, de tecido, enfim, elas têm se dedicado a oferecer os seus produtos já com opções de consumo consciente e sugestão de ecoaproveitamento. É o caso, por exemplo, da Feltro Santa Fé,
que além de produzir o seu feltro a partir de garrafas PETs retiradas dos oceanos brasileiros, com a sua nova linha Eco Design, já se dedica a fabricar um produto que substitui a manta de drenagem, por exemplo, em trabalhos de jardinagem. Permite que as peças adquiridas sejam inteiramente utilizadas e, assim, protejam o meio ambiente e reduzem o consumo. No caso dessa manta de drenagem, o que acontece? O feltro, ele não deixa de... Ele não é um material que pode ser absorvido, né, pela terra, e aí ele fica como essa sacolinha de mercado de mandioca, por exemplo, né, que depois ela se desfaz. E aí isso é diferente da plástica, que demora tantos anos para poder se desfazer. O feltro, ele também não vai se desfazer. Então, o que acontece? Deu-se uma nova função para ele e que possa ser usada de maneira ecológica, ou seja, na própria plantação de árvore enfim, no uso geral da jardinagem, mas podendo inclusive ser usada, né, na plantação de árvore. Grande sacada da Feltro Santa Fé, né? Mas, gente, assim, esse foi um apanhado, né, do que vai ser mais forte como tendência em 2020. Agora, tem coisas que nunca saem de moda, né? Que é o que a gente chama aí de tendência perene. Né? Sabe aquele ditado que diz que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado, ainda que todos estejam fazendo? Pois é, nem só de técnica e cor se faz uma tendência. Você precisa ter postura também, né? E há posturas e formas de lidar com o trabalho que nós exercemos que independem de tempo e de área. É o caso, por exemplo, da honestidade, da ética profissional. Ética é uma palavra de origem grega, vem do ethos, que significa propriedade de caráter. Assim, ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, ou seja, proceder bem e não prejudicar ninguém. Ética profissional, por exemplo. Ao conjunto de normas que formam a consciência do profissional e, consequentemente, determinam a sua conduta, dá-se o nome de ética profissional. No artesanato, isso se aplica às cópias, ao capricho no acabamento, à entrega no prazo, ao atendimento ao cliente. É bom lembrar que o mesmo tempo e energia que a gente despende para copiar ou para entregar um trabalho mal feito, o artesão ocupa para criar, para valorizar o acabamento, para ser atencioso e coerente com o seu cliente. Eu não sei se a gente conseguiu ser claro o suficiente, né? Um livro de tendências, um e-book de tendências, como foi o que a gente fez, ele serve para nortear, né? Para ajudar, inclusive para inspirar. Mas o que vai fazer o seu trabalho, o que vai pautar você, é o seu universo de referência, como a gente falou no lance da criatividade, né? Então, pegue todo esse conhecimento, agregue o conhecimento desse e-book, volte a estudar, faça o máximo de estudos que puder, una todas essas experiências até você chegar a um resultado que nem seja satisfatório. O que se diz do artesão é uma coisa muito próxima do que se diz dos artistas, né? Que estão sempre insatisfeitos. Talvez porque, no fundo, você saiba que pode fazer ainda melhor. Mas se você pode fazer ainda melhor, por que não fazer? Né? Isso nunca vai deixar de ser tendência. Isso nunca vai deixar de ser uma conduta importante a se seguir. A gente tem que fazer o nosso melhor sempre. A gente tem que dar 100% da gente sempre. E aí, isso vai transparecer no nosso trabalho. É isso. Queria agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo, dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e finalizar dizendo que eu te espero na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Obrigada, até mais, beijo.